Muita gente por aí nem imagina que 4 das maiores religiões do mundo têm a mesma raiz. O monoteísmo é crer em um Deus único. Esse Deus geralmente é visto como o Criador, a força que dá vida ao universo. É uma ideia poderosa que moldou a vida de bilhões de pessoas. 4 grandes religiões se encaixam no monoteísmo: zoroastrismo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Cada uma com sua história, suas crenças e práticas. Mas apesar das diferenças, elas têm um fio condutor em comum. Todas prezam a fé, a adoração e uma vida correta. Explorar essas religiões nos ajuda a entender a diversidade e a riqueza da experiência espiritual humana. O zoroastrismo nasceu na antiga Pérsia, uns 3.500 anos atrás. É mais antigo que as outras grandes religiões monoteístas. Quem começou tudo foi o profeta Zoroastro, também conhecido como Zaratustra. Ele desafiou a crença da época, que era politeísta, ou seja, as pessoas adoravam vários deuses. Zoroastro anunciou um Deus único, Ahura Mazda, a fonte de todo o bem e de toda a luz. Ele ensinou que a gente pode escolher o que quer fazer e que estamos em uma batalha espiritual, o bem contra o mal. Essa briga é representada por Ahura Mazda e pelo espírito do mal, Angra Mainyu. O zoroastrismo influenciou muito o monoteísmo. As ideias de Zoroastro influenciaram religiões que vieram depois, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Ele também foi fundamental para a cultura e o pensamento persa. Os zoroastristas acreditam que Ahura Mazda é o único Deus de verdade, aquele que criou tudo de bom. Eles se esforçam para ter uma vida ética, guiada por bons pensamentos, boas palavras e boas ações. É como se estivessem sempre buscando o caminho do bem. O fogo é sagrado no zoroastrismo. Ele é tipo uma luz que guia e purifica, simbolizando a pureza e a luz divina. Os zoroastristas rezam em templos de fogo, onde um fogo sagrado fica aceso o tempo todo, como se fosse a presença divina ali. A ética é muito importante para eles, com ênfase na honestidade, na caridade e no respeito por tudo o que existe. Eles acreditam na educação, em trabalhar duro e em contribuir para a sociedade, buscando sempre evoluir. Hoje, o zoroastrismo é uma religião menor, com comunidades espalhadas pelo mundo. Mas mesmo sendo antigos, seus ensinamentos continuam inspirando seus seguidores e dando uma visão especial sobre a fé e a moralidade. Lá no Antigo Oriente Médio, mais ou menos na mesma época do zoroastrismo, surgia o judaísmo. Quem deu o pontapé inicial foi Abraão, o patriarca do povo judeu, uma figura importantíssima. Abraão fez um trato com Deus, prometendo adorar somente a Ele. A história do judaísmo está na Bíblia hebraica, que inclui a Torá, os profetas e os escritos. É um registro sagrado que conta a história do povo judeu, suas leis e a aliança com Deus. O coração do judaísmo é crer em um Deus eterno, todo-poderoso e justo, único e presente. O judaísmo dá muita importância a seguir as leis de Deus, como estão na Torá. É um guia para a vida. Essas leis falam sobre tudo na vida, de rituais a feriados, passando pela ética e justiça social. É a tradição que se mostra forte. Crenças e práticas judaicas. Os judeus acreditam em um Deus único, o Criador e mantenedor do universo. Eles acreditam que foram escolhidos por Deus para serem seu povo, um povo especial que fez uma aliança com Ele, um laço único. Essa aliança traz responsabilidades, como seguir as leis de Deus. É um compromisso com o divino. A Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica, é central para a crença judaica, um guia sagrado. É nela que estão os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, as regras básicas para uma vida ética, a base da moralidade.
a vida judaica é cheia de rituais e tradições, como o Shabat, um momento para descansar e se conectar com Deus. Os judeus guardam o Shabat, celebram feriados como Pesach, a Páscoa judaica, e Yom Kippur, o Dia do Perdão, e seguem leis sobre o que comer, mostrando a força da tradição. As sinagogas são lugares de culto, estudo e encontro da comunidade. Os rabinos são os líderes religiosos que guiam a comunidade, dando orientação espiritual e interpretando a lei judaica. O judaísmo valoriza muito a justiça social, a compaixão e ajudar quem precisa. Valores como Tikkun Olam, que significa consertar o mundo. Os ensinamentos de Jesus Cristo. O cristianismo nasceu do judaísmo lá no primeiro século depois de Cristo. Ele se baseia nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, que os cristãos acreditam ser o Filho de Deus, o Messias. Jesus pregava o amor, o perdão e a salvação, valores importantíssimos para os cristãos. Os cristãos acreditam que Jesus fazia milagres, que morreu na cruz para perdoar os pecados da humanidade e que depois ressuscitou. Seus ensinamentos se espalharam rápido, conquistando seguidores de todas as classes sociais, como os apóstolos. O Novo Testamento, a segunda parte da Bíblia, conta a história e os ensinamentos de Jesus, complementando o Antigo Testamento. Nele também estão os escritos dos primeiros seguidores de Jesus, que levaram sua mensagem para o Império Romano e além. O cristianismo logo se tornou uma religião importantíssima, moldando a civilização ocidental e influenciando a arte, a música, a literatura e a filosofia. Crenças e práticas cristãs. Os cristãos acreditam que Deus é um só, mas existe em três pessoas: o Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. É a Santíssima Trindade. Eles acreditam que Deus criou o universo e tudo o que existe. A salvação pela fé em Jesus Cristo é a base da fé cristã, o caminho para a vida eterna. Os cristãos acreditam que, ao morrer na cruz, Jesus perdoou os pecados da humanidade. Um ato de amor e sacrifício. Eles creem que Jesus ressuscitou e prometeu a vida eterna para quem crer nele. É a vitória sobre a morte. A Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, é o livro sagrado do cristianismo, a Palavra de Deus. Os cristãos se reúnem para rezar em igrejas ou catedrais. Eles participam de sacramentos, como o batismo e a comunhão, rituais sagrados que simbolizam a fé. Amor, compaixão, perdão e ajudar os outros são valores importantíssimos no cristianismo, seguindo o exemplo de Jesus. A revelação do Alcorão. O islamismo surgiu na Arábia no século VII, com o profeta Maomé, um líder religioso e político. Os muçulmanos acreditam que Deus revelou sua mensagem final à humanidade através de Maomé, o último profeta. O Alcorão, livro sagrado do Islã, é a palavra de Deus, um guia para a vida. Ele orienta sobre todos os aspectos da vida, da fé à adoração, da lei à ética. Um código de conduta completo. A vida e os ensinamentos de Maomé são um exemplo para os muçulmanos. Ele pregou a submissão a Deus, a importância da oração, da caridade e da crença em um Deus único. Os pilares do Islã. O Islã se espalhou rapidamente pelo Oriente Médio, norte da África, partes da Europa e da Ásia, virando uma religião global. Hoje, é uma das maiores religiões do mundo, influenciando a arte, a ciência, a filosofia e a arquitetura. Crenças e práticas islâmicas. Os muçulmanos acreditam em Alá, um Deus único, todo-poderoso, que sabe de tudo e é misericordioso. Para eles, Maomé é o último profeta de Deus, que veio depois de outros profetas como Abraão, Moisés e Jesus. Todos parte da mesma tradição. O Alcorão, o livro sagrado do Islã, é a palavra de Deus, um guia para a vida. Os muçulmanos seguem os 5 pilares do Islã: fé,
oração, caridade, jejum durante o Ramadã e a peregrinação a Meca. São os pilares da fé na prática. Eles rezam 5 vezes por dia virados para a Kaaba, em Meca, o lugar mais sagrado do Islã. As mesquitas são lugares de adoração, de encontro da comunidade e de aprendizado sobre o Islã, um verdadeiro centro comunitário. O Islã valoriza muito uma vida ética, guiada pelos ensinamentos do Alcorão e pelo exemplo do profeta Maomé, sempre buscando retidão e justiça. Promove a paz, a justiça, a compaixão e a importância da família e da comunidade. Valores universais. Reflexões sobre o monoteísmo. O monoteísmo, em suas diferentes formas, impactou profundamente a humanidade, moldando valores e crenças. Ele moldou códigos morais, inspirou a arte e a literatura, e deu um jeito de entender o universo, uma busca por significado. As 4 maiores religiões monoteístas, zoroastrismo, judaísmo, cristianismo e islamismo, concordam em um ponto: acreditam em um Deus único. Todas pregam a crença em um Deus único, a importância de viver direito e a esperança de um futuro melhor. Valores em comum. Mesmo com suas diferenças, essas religiões nos ajudam a entender a busca do ser humano por significado e propósito na vida. Entender essas religiões pode trazer mais tolerância, respeito e diálogo entre elas. Coisas importantes num mundo globalizado. Em um mundo dividido pela religião, é importante lembrar que somos todos humanos, buscando o bem comum. Podemos aprender uns com os outros e trabalhar juntos para ter um mundo mais justo e compassivo.